Daniel 7 versículo 7 em diante diz: continuei olhando até que foram colocados tronos, e o antigo de dia se sentou. Sua roupa era branca como a neve, e seus cabelos eram como a lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo corria, saindo de diante dele, 1000 vezes 1000 o serviam, e 10.000 vezes 10.000 estavam de pé diante dele. O tribunal entrou em sessão, e abriram-se livros. Daniel 7 versículo 13 em diante diz: continuei olhando nas visões da noite e vi alguém parecido com um filho de homem vir com as nuvens dos céus. Ele obteve acesso ao antigo de dias e foi conduzido à sua presença, e foi-lhe dado domínio, honra e um reino, para que os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que jamais terminará, e seu reino não será destruído. Daniel 7:18 em diante diz: mas os santos do Supremo receberão o reino, e eles possuirão o reino para sempre, sim, para todo o sempre. Daniel 7:18 em diante até que veio o antigo de dias, e proferiu-se o julgamento a favor dos santos do Supremo, e chegou o tempo determinado para os santos tomarem posse do reino. Daniel 7:24 em diante quanto aos 10 chifres, 10 reis surgirão daquele reino. E depois deles surgirá ainda outro, que será diferente dos primeiros e humilhará 3 reis. Ele dirá palavras contra o Altíssimo e hostilizará continuamente os santos do Supremo. Tentará mudar tempos e lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo, mas o tribunal entrou em sessão, e tiraram-lhe seu domínio, a fim de aniquilá-lo e destruí-lo completamente, e o reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todos os céus foram entregues ao povo que são os santos do Supremo. O reino deles é um reino eterno, e todos os domínios servirão e obedecerão a eles. Daniel 8 versículos 9 em diante de um deles saiu outro chifre, um pequeno, e ele cresceu até ficar muito grande, em direção ao sul, em direção ao leste e em direção à terra gloriosa. Cresceu tanto que alcançou o exército dos céus, e ele fez cair para a terra alguns do exército e algumas das estrelas, e os pisoteou. Ele se engrandeceu até mesmo contra o príncipe do exército, e o sacrifício constante foi tirado dele, e o lugar estabelecido do seu santuário foi derrubado. E um exército foi entregue, junto com o sacrifício constante, por causa da transgressão. E o chifre continuou a lançar a verdade por terra, e agiu e foi bem sucedido. E eu ouvi um santo falando, e outro santo perguntou ao que estava falando: quanto tempo durará a visão sobre o sacrifício constante e sobre a transgressão que causa desolação, para fazer do lugar santo e do exército coisas a serem pisoteadas? E ele me disse: até terem passado 2300 noites e manhãs. E o lugar santo certamente será restabelecido na sua condição correta. Enquanto eu, Daniel, estava tendo a visão e procurando entendê-la, de repente vi na minha frente alguém que parecia um homem. E ouvi a voz de um homem, vinda do meio do Ulai. Ele gritou: Gabriel, faça com que ele entenda o que viu. Portanto, ele se aproximou de onde eu estava, mas, quando chegou, fiquei tão apavorado que me prostrei com o rosto por terra. Ele me disse: entenda, ó filho do homem, que a visão é para o tempo do fim. No entanto, enquanto ele falava comigo, adormeci profundamente com o rosto no chão. Então ele me tocou e me fez ficar de pé onde eu estava, e disse: eu lhe mostrarei o que acontecerá na parte final do tempo da fúria, porque a visão é para o tempo determinado do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo representa o rei da Grécia, e o chifre grande que havia entre os seus olhos representa o primeiro rei. Quanto ao chifre que foi quebrado, de modo que 4 se levantaram em seu lugar, haverá 4 reinos procedentes da nação dele que se levantarão, mas não com o seu poder. E na parte final desses reinos, quando os transgressores completarem suas ações, um rei de aparência feroz, que entende declarações ambíguas, se levantará. Ele se tornará muito poderoso, mas não pelo seu próprio poder. Causará destruição de modo extraordinário, e será bem-sucedido e tomará ação. Ele arruinará poderosos, também o povo composto dos santos. E, com sua astúcia, usará de falsidade para ser bem-sucedido. No coração ele se enaltecerá e, durante um período de segurança, arruinará a muitos.
Ele até mesmo se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destroçado sem a intervenção de mãos humanas. O que foi dito na visão a respeito das noites e das manhãs é verdade, mas você deve manter a visão em segredo, porque ela se refere a dias que estão muito à frente. Eu, Daniel, estava exausto e fiquei doente por alguns dias. Depois me levantei e fui cuidar do serviço do rei, mas eu estava atordoado por causa da visão, e ninguém podia entendê-la. Daniel 7,14. Continuei olhando nas visões da noite e vi alguém parecido com um filho de homem vir com as nuvens dos céus. Ele obteve acesso ao Antigo de Dias e foi conduzido à sua presença. E foi-lhe dado domínio, honra e um reino, para que os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que jamais terminará, e seu reino não será destruído. Quanto a mim, Daniel, meu espírito ficou aflito dentro de mim, porque as visões que passaram pela minha mente me amedrontaram. Eu me aproximei de um dos que estavam de pé ali, para perguntar o que realmente significava aquilo. Então ele me respondeu e revelou a interpretação daquelas coisas. Daniel fala da visão da corte celestial, dos domínios de cima. Sendo observado desde os céus à terra, tudo está à vista de Jeová e Jesus Cristo. Há um tempo para que o governante do mundo Satanás prove-se que os humanos podem ou não viver sem Deus. Satanás mostrou que mentiroso, rebelde, orgulhoso e invejoso, ciumento, criminoso, desencaminhate. Ele disse a primeira mulher estava perdendo algo que poderia ser como Deus. Gênesis 3. A serpente era o mais cauteloso de todos os animais selvagens que Jeová Deus havia feito. Assim, ela disse à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim. Então a mulher disse à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas, sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comam dele, não, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Então a serpente disse à mulher, vocês certamente não morrerão. Pois Deus sabe que, no mesmo dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Assim, a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era desejável aos olhos, sim, a árvore era agradável de contemplar. Então ela pegou do seu fruto e começou a comê-lo, depois deu também do fruto ao seu marido, quando ele estava com ela, e ele começou a comê-lo. Então os olhos de ambos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Mais tarde eles ouviram a voz de Jeová Deus, que estava andando pelo jardim, por volta da hora em que a brisa soprava, e o homem e sua esposa se esconderam da face de Jeová Deus entre as árvores do jardim. E Jeová Deus chamava o homem e lhe dizia, onde você está? Por fim, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, mas fiquei com medo porque eu estava nu, por isso me escondi. Com isso, ele perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore de que lhe ordenei que não comesse? O homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, foi ela que me deu do fruto da árvore, por isso comi. Jeová Deus disse então à mulher, o que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou, por isso comi. Então Jeová Deus disse à serpente, por ter feito isso, você é maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rasteja, Daniel e fala comerá da visão da todos os corte dias da sua celestial, vida. dos domínios de cima. Sendo observado desde os céus à terra, tudo está à vista de Jeová e Jesus Cristo. Há um tempo para que o governante do mundo Satanás prove-se que os humanos podem ou não viver sem Deus. Satanás mostrou que mentiroso, rebelde, orgulhoso e invejoso, ciumento, criminoso, desencaminhate. Ele disse à primeira mulher estava perdendo algo que poderia ser como Deus. Gênesis 3. A serpente era o mais cauteloso de todos os animais selvagens que Jeová Deus havia feito. Assim, ela disse à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim. Então a mulher disse à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas, sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comam dele, não, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Então a serpente disse à mulher, vocês certamente não morrerão. Pois Deus sabe que, no mesmo dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Assim,
A mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era desejável aos olhos, sim, a árvore era agradável de contemplar. Então ela pegou do seu fruto e começou a comê-lo, depois deu também do fruto ao seu marido, quando ele estava com ela, e ele começou a comê-lo. Então os olhos de ambos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Mais tarde eles ouviram a voz de Jeová Deus, que estava andando pelo jardim, por volta da hora em que a brisa soprava, e o homem e sua esposa se esconderam da face de Jeová Deus entre as árvores do jardim. E Jeová Deus chamava o homem e lhe dizia: Onde você está? Por fim, ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, mas fiquei com medo porque eu estava nu, por isso me escondi. Com isso, ele perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore de que lhe ordenei que não comesse? O homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, foi ela que me deu do fruto da árvore, por isso comi. Jeová Deus disse então à mulher: O que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou, por isso comi. Então Jeová Deus disse à serpente: Por ter feito isso, você é maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rasteja, e comerá pó todos os dias da sua vida.